on this. Do capítulo 5 a 7, From chapter 5 to nós chapter vimos sobre as 7, leis do reino. we saw the laws of the kingdom. A primeira lei é que no reino de Deus nós temos que ser antes de fazer. The first law is that in the kingdom we need to be before we do it. A segunda lei do reino é que no reino a gente anda pela graça. The second one is that in the kingdom we walk by grace. A lei de Deus se cumpre em nós. The law of God is fulfilled in us. Amém? Amen? Nós andamos pela graça. We walk by grace. Nós temos prazer na lei de Deus. We have pleasure in the law Porque, of como God. diz o Salmo número 1, nós estamos plantados junto aos ribeiros das águas. Psalms 1 says we're planted along the Nosso prazer está na lei de Deus. and our pleasure is in the things of God. Como diz o Salmo 19, Like Psalms 19. a lei do Senhor é perfeita The law e of the restaura a Lord is alma. perfect and restores the soul. E depois nós vimos que, porque nós estamos no reino de Deus, And then after that we saw because we are in the kingdom of God. nós temos que colocar algumas coisas em ordem na nossa vida. We need to put things in our life. in Temos que order. arrumar as nossas prioridades. We need to fix our priorities. E aí terminamos o capítulo 7 de Mateus. Then we finish chapter 7. As leis do reino. The laws of the kingdom. E agora nós estamos entrando no capítulo 8. So now let's go to chapter 8. E o capítulo 8 é justamente And the chapter 8 quando Jesus desce com os discípulos do monte. talks about when Jesus comes down from the mountain. Ele terminou o sermão da montanha. He finished the sermon. Há coisas que nós temos que ouvir lá em cima da montanha. There are things that we need to hear on top of the mountain. Quem nós somos, Who we are, como nós vivemos. how we live. Mas há coisas But there are que things Deus tem separado para a gente viver aqui embaixo. that God has separated for us to live Quando down a gente here desce da montanha. when we come down from that mountain. Capítulo 8, versículo 1 até o versículo 13. Let's read chapter 8 from verse 1 to 13. Eu vou ler em português, os irmãos seguem nas suas Bíblias em inglês. I'll read in Portuguese. You can follow in English. 8:1. Verso 1. Ora, descendo eles do monte, grande multidão os seguiram. Verso 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Verso 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir-te de testemunho ao povo. Verso 5. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se diante dele um centurião implorando. Verso 6. Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Verso 7. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Verso 8. Mas o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Verse 9. Pois também eu sou homem sujeito às autoridades. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo vai e ele vai. Eu digo vem e ele vem. E ao meu servo, faz isso e ele faz. Verse 10. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé como esta. Verse 11. Digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Verse 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O servo foi curado. Põe a sua mão sobre a sua cabeça. Place your hand over your Diga: head Senhor, agora assume o controle and say, Lord, now take over. da minha mente. Take control of my Nenhuma mind. preocupação No worries com o dia de amanhã, for the day of com as tomorrow. coisas que estão acontecendo agora mesmo. Things that are happening right now. Senhor, a minha mente está separada, Lord, my mind is separated, santificada, sanctified para ouvir a tua to palavra. hear your word. Põe a mão no coração Put your hand over your e heart diga assim: Senhor and Jesus, say, Lord Jesus, meu coração é o teu terreno, my mind is your land, your onde terrain, cai a boa semente. where your good seed is Eu fallen. digo, Senhor, And I say que essa semente de hoje that the seed vai from today produzir fruto is going to produce para a fruit glória do teu nome. to the glory of your name. E quando Jesus desce da montanha,
And when Jesus comes É down hora from the das mountain, pessoas virem e se relacionarem com Ele. it's time for people to come and relate with Him. Jesus já desceu da montanha. Jesus already came down from É the hora mountain. para mim e para você nos relacionarmos com Ele. It's time for us to relate with Him. E nessas duas histórias que nós lemos, And in these two stories we just read, a Bíblia quer contar para a gente de dois tipos de relacionamentos the Bible wants to talk about two kinds of que relationships nós podemos manter com Jesus no reino de Deus. that we can keep with Jesus in the kingdom of God. Oh, Senhor. Há dois tipos diferentes que eu e você Two different types of relationship podemos nos relacionar com Jesus. that we can have with Jesus. Presta atenção nisso, So pay attention. porque nessa noite eu quero que você pense Because tonight I want you to e eu think quero que você decida and I want you to decide qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com what Jesus. type of relationship are you having with Jesus. Se você não tiver um relacionamento bom, If you're not in a good relationship, sempre é tempo de fazer uma mudança. it's always time to change. O primeiro tipo de relacionamento The first kind of relationship é aquele relacionamento medíocre que a gente pode ter com Jesus. is that mediocre relationship that we can have with Jesus. Sabe de uma coisa? You know something? Por mais medíocre que nós sejamos, The more mediocre we are, Jesus é bom, Jesus is good. Ele é amoroso He's loving. e Ele é And misericordioso. He's merciful. E mesmo quando nós somos medíocres And even though we're mediocre e nós não nos relacionamos com Ele da maneira que nós deveríamos nos relacionar, and we don't relate to Him in the way we should, Ele tem misericórdia e nos abençoa. He has mercy and He blesses us. Agora, qual é o tipo e qual é o tipo de pessoa que se relaciona de maneira medíocre com So, Jesus? what kind of person relates to Jesus in a mediocre way? O texto nos diz que tinha um homem que era leproso. The text tells us that there was a leopard man. A situação desse homem era terrível. This man's situation was Naquele terrible. tempo de Jesus, os leprosos viviam em colônias de leprosos. And the time of Jesus, the men who had leprosy, they would E live eles tinham que- in small colonies of. E eles não podiam se relacionar com as And pessoas. they could not relate to anybody. Eles eram totalmente separados da família e de tudo mais. They were completely separated from their own family and everything else. Então eles eram pessoas destinadas a viver uma vida à margem. So they were people destined to live Apartado da sociedade. in a life that were apart from society, Uma vida sem sentido. with no sense. E a história nos diz que esse leproso se aproximou de Jesus. And the story says that this man with leprosy came towards Jesus. E esse homem que eu estou representando como sendo um cristão medíocre, And this man that is represented by a Christian, mediocre Christian. ele era cristão. He was a Christian Porque o texto diz, because the text ele says veio até Jesus, that he came to Jesus. ele se ajoelhou na frente de Jesus. He got on his knees before E o adorou. Jesus and he worshipped him. Ninguém que não seja cristão adora. Nobody who is a Christian will worship. A palavra de Deus diz que só tem um jeito de adorar a Deus, em espírito e em verdade. The word says that there's only one way to worship God is in spirit and E ele truth. adorou Jesus. And he worshipped Jesus. E ele tinha aquele problema horrível que ele queria ser livre. And he wanted to be free from that Mas ele era, problem he ele era um had. cristão medíocre. And he was a mediocre Sabe Christian. por quê? You know why? Por algumas razões muito simples. For some simple reason. Ele pensava que aquela lepra que ele tinha He thought that leprosy that he had ditava quem ele era would say who he was na presença de in the Deus. presence of God. É claro que ditava quem ele era na presença dos homens. Of course, it will tell who he is in the presence of men. Porque ele não podia se aproximar das pessoas, Because he couldn't come close to nem people tocar das pessoas. or touch people. Ele tinha que ou gritar ou bater um sininho enquanto ele andava para as pessoas se separarem dele. He had to ring a bell or shout to people when people came close to Uma him. vida terrível. A terrible life. Mas na presença de Deus, But in the presence of God, nós não somos o que somos baseado nos problemas que nós temos. we are not who we are based in the problems that we have. A nossa identidade não está relacionada com os sofrimentos que nós temos, Our identity is not related to the suffering that we go com through, as desgraças que nós the passamos, disgrace that we go through, com as doenças que nos afligem. to the sickness that come to us. A nossa identidade perante Deus Our identity before God está relacionada is related com aquilo que Deus fez por nós. to what God did for us, E não por algo que age em nós mesmos. and not for something that's in ourselves. Então aquele homem So that man tinha uma visão terrível dele mesmo. had a terrible vision about himself. Por isso ele era medíocre. That's why he was Está mediocre. cheio de cristão There's a lot of Christians que foi salvo that were saved pela morte de Jesus na cruz, by the death of Jesus on the cross. que foi comprado pelo sacrifício